Hoje eu quero fazer um rápido comentário aqui sobre este livro, A Garota da Casa ao Lado, de Jack Ketchum. Sem dúvidas, o livro mais violento, mais pesado, mais difícil que eu já li até então. Apesar disso, apesar da experiência muito intensa, muito frenética, eu li o livro em 2 dias, até talvez para me livrar um pouco rápido dessa tortura. Mas é um livro muito rico de elementos, de ideias, para a gente trazer aqui para discutir, para pensar. E ele vai contar a história do David. O David é um cara, ele narra já esse livro, a história já adulto, mas ele vai lembrar do que ele vivenciou quando ele tinha 12 anos. Ele morava ali numa pequena cidade, num pequeno bairro, e ao lado da casa dele morava seu melhor amigo, Donnie, que tinha um irmão gêmeo, Willie, e mais um irmão mais jovem, o Ralph. Todos eles filhos de Ruth, uma mãe solo. E em determinado momento, essa família, a família da Ruth, ela, ela vai receber duas garotas, a Meg, de 16 anos, e a Susan, de 9 anos. Essas garotas acabaram de perder os pais num acidente de carro. A Meg e a Susan são primas de segundo grau da Ruth. O David, ele se aproxima da Meg, ele vai criando um interesse por ela. Tem muito aquela coisa da primeira paixão, do primeiro encantamento. A Meg é uma garota muito bonita, muito doce, muito simpática, muito atenciosa. Só que a Meg e a Susan começam a sofrer maus tratos nas mãos de Ruth e de seus filhos, Donnie, Willie e o Ralph, né? O David é uma pessoa que, no livro aqui, ele vai dizendo do seu lugar enquanto espectador, porque ele vai vendo essas violências acontecerem, né? Primeiramente, a Ruth começa a ofender, especialmente a Meg, principalmente a Meg. Ela começa a persegui-la, no sentido de implicar com tudo que ela faz. Ela começa a privar a garota de liberdade, começa a privar a garota de alimentação, começa a cometer atos violentos físicos contra ela e contra a Susan, mas principalmente contra a Meg. Aqui o alvo da Ruth é a Meg. Alvo da Ruth e dos garotos, né, dos filhos dela. Como o David ele conhece muito tempo essa família, né, da casa ao lado, né, como diz o título, ele fica numa situação catatônica, né? Ele não consegue muito reagir enquanto vê aquela situação, né? Ao mesmo tempo, a gente vai observando que o David, ele, enquanto criança ali com 12 anos, vendo tudo aquilo ser muito naturalizado, né? É, ele se questiona se aquilo não, talvez não seja o normal, uma vez que quem está cometendo as principais agressões, quem está comandando as agressões, é a própria Ruth. A Ruth é uma mulher amargurada, uma mulher muito ressentida, né? Ela tem uma grande frustração por ter sido abandonada pelo marido com 3 filhos. Ela traz consigo essa carga de esgotamento, mas ao mesmo tempo ela é aquela mulher descolada da vizinhança. As crianças gostam dela. Ela é o tipo da mulher, da mãe, que ela, por exemplo, permite que os filhos e as crianças vizinhas bebam uma cervejinha. Ela fala sobre questões relacionadas à sexualidade. Né? Ela causa um certo fascínio nessas crianças. Né? Voltando ao David, eu falando enquanto espectador, né, ele vendo as violências acontecerem até chegar no ponto da Maggie ser amarrada no porão. Não só no porão, mas dentro de um abrigo antibomba construído pelo pai das crianças, do ex-marido de Ruth. A gente está falando aqui da década de 50 nos Estados Unidos, havia essa ameaça, né? Esse medo presente, né? E o David ali, ele vendo a garota que é objeto ali de seu desejo sendo espancada, sendo humilhada, sendo xingada, ele vai criando uma espécie de fascínio também pelo que ele está vendo, né? Isso é muito presente na história. Ele se questiona em alguns momentos, mas em um determinado ponto do livro, da narrativa,
em que, por exemplo, eles arrancam a roupa da Meg e deixam ela nua, amarrada, ele sexualiza aquela cena, né? Naquela situação, naquele contexto, é quase como se ele anulasse algum tipo de preocupação com essa menina e ele fantasia. Ele fica pensando no corpo da Meg, no quanto ela é linda. É uma leitura que me incomodou muito nessa parte, porque enquanto estava acontecendo os piores horrores com a Meg, lá estava o David preocupado em analisar, em ver o corpo da menina. É claro que a gente está falando de um menino de 12 anos, né? Ele está com os hormônios à flor da pele, ele ele tá apaixonadinho pela Meg, né? Aquela curiosidade sexual. E ao mesmo tempo também ele tá num contexto onde ele tá com pessoas confiáveis, né? Com pessoas com quem ele conviveu a vida inteira. O melhor amigo dele, o Donnie, o filho da Ruth. Então, apesar do incômodo, eu acho que a intenção dessa leitura não é trazer nenhum tipo de ideia pedagógica sobre o que é certo e errado, mas a gente vê exatamente essas contradições. Né? Tem uma citação aqui do David que fala muito disso, né? Sobre esse fascínio dele com a nudez da menina ali numa situação de violência. Ele diz: ela estava nua, ela estava suja, ela estava machucada. Sua pele tinha adquirido uma palidez por baixo da camada brilhante de suor. Mas nada disso importava. Deveria ter importado, mas não era o caso. A magia, a pequena magia cruel de vê-la daquele jeito, pairava sobre mim por um instante, como se fosse um feitiço. Ela era tudo que eu conhecia sobre sexo e tudo que eu conhecia sobre crueldade. Por um instante me senti inundado por isso, como se fosse um vinho intoxicante. Eu estava com eles de novo. Eles, que o David aqui tá dizendo, são os filhos da Ruth e a própria Ruth, né, que estão ali fazendo esses atos de violência contra a Meg, né? Tem uma questão também que é interessante a gente pensar, que é esse voyeurismo, né, o fetichismo em relação a essa situação de violência, né? Tem uma coisa aqui, né? Tem uma citação de novo do David, né? Depois daquele dia, eu fiquei como um viciado e minha droga era saber. Saber o que era possível. Saber o quão longe aquilo podia ir. Podia ir. Aonde eles haviam se atrevido a levar tudo aquilo. Era sempre eles. Eu ficava de fora, ou pelo menos sentia como se estivesse de fora. A gente vê aqui uma característica comum do voyeurismo, né? Que é um tipo de fetiche que a gente não patologiza aqui, pensando na psicanálise. O Freud ele tratou muito do fetichismo, né? E a gente vê esse aspecto aqui, que a gente está falando de um livro super, mega, hiper violento, de verdade. Eu acho que não é um livro que todo mundo vai conseguir ler. Eu mesmo me incomodei muito e muitas vezes. Mas tem essa questão aqui, né, que o David coloca. Eu fiquei como um viciado e minha droga era saber. Quanto mais você lê esse livro, mais você quer saber, você precisa saber até onde vai essa situação. E ela só piora, né? Daí tem alguns aspectos aqui que eu também queria colocar, que é as razões para isso, né? As motivações para isso. Por que uma mulher, uma mãe, né, de 3 meninos, vale colocar, porque tem uma questão de gênero aqui, que ela tortura essa menina de forma tão visceral, tão bruta, tão impensável. A gente vai ter aqui, como eu falei, violência física, psicológica, sexual, moral. E as crianças também, né? Porque elas compactuam com isso. Por que elas participam disso? No caso do David, participa indiretamente como espectador, como cúmplice, talvez. E não são respostas simples de serem dadas, né? Eu acho que o livro nem pretende isso. O que eu observo aqui, especialmente partindo da Ruth, é que existe esse fator de gênero, como eu coloquei, né? Existe aí uma certa frustração, é quase como se, no, no meu entendimento, né, no que eu senti do livro, a partir do discurso da Ruth aqui, é quase como se a Meg ela fosse um espelho invertido dela, né? Ela quer uma mulher
que ela se queixa, né, de uma vida boêmia que foi interrompida pela vida como esposa, mãe, né? Ela vê na Meg tudo aquilo que ela já foi e não pode mais ser. Daí a gente entra na questão do ódio ao feminino, né? Porque acreditem se quiser, né? O machismo, o sexismo, a misoginia, ela não é só praticada por homens. Ela também é praticada por mulheres que se mantêm nessa estrutura, são afetadas por essa estrutura, mas também reproduzem essa estrutura. É mais ou menos aquela frase do Paulo Freire, né? O sonho do oprimido se tornar o opressor. E a gente vê aqui ao longo do livro o quanto a Ruth ataca a sexualidade da Meg, né? Tem um momento que ela é confrontada por um policial e ela tenta se justificar da seguinte forma, né? Eu estava tentando ensiná-la, discipliná-la, mostrar a ela um pouco de decência. Ela escreveu isso só para me ofender. No caso aqui, ela se referia a uma coisa que ela mesma escreveu na barriga da Meg e estava culpando a Meg, né? Escreveu com agulha quente, tá? Daí ela diz. Ela disse pro policial que a Meg havia transado com o David e ela disse: ela trepou com todos eles. Ela teria trepado com o pequeno Ralph se eu não a tivesse impedido. Se não a tivesse amarrado aqui, embaixo, onde ninguém tinha que ver as pernas, o rabo, os órgãos dela. Porque, senhor, isso é tudo que ela era. Uma vadia. Uma mulher que não sabe que não deve ceder a um homem toda vez que ele pedir por uma X, né? Então, é muito claro aqui no discurso da Ruth o ódio que ela sente em relação à sexualidade da Meg. E aqui, claro, a Ruth é uma mulher sádica, perversa, cruel. Só que tudo que ela diz aqui, a gente já ouviu ao longo da vida por aí e tá meio que nas sombras da sociedade, muito que muita gente ainda pensa e reproduz, né? Que é essa demonização da violência contra as mulheres a partir da sexualidade delas. Em um momento aqui do livro, a própria Ruth diz que, mais ou menos assim, ela diz pra Meg que você é uma vadia e todo mundo aqui da cidade ia concordar que mulheres como você merecem apanhar. Então, esse é algum dos aspectos aqui de A Garota da Casa ao Lado que eu quis trazer. Não é o suficiente um vídeo curto como esse para falar de tudo que eu queria falar desse livro, mas são dois pontos que eu queria trazer, né? Eu acho que as motivações da Ruth, não consegui entrar nas motivações das crianças, que reproduzem o discurso da Ruth, e também a ideia do David, né, enquanto espectador, que não ajuda a Meg. Quando ele vai ajudar a Meg, quando ele vai tentar ajudar a Meg, já é tarde demais, né? De novo, é um livro que ele não é recomendado para menores de 18 anos, porque sim, é um conteúdo ultra violento, um conteúdo difícil de digerir, mas ao mesmo tempo fascinante. Daí a gente entra um pouquinho no aspecto da situação do David, né? A gente quer saber, a gente quer entrar em contato com isso. Não só por curiosidade mórbida, mas porque também a gente lida com isso no cotidiano, mesmo que em pequenas frações, que é a ultraviolência presente nos meios mais improváveis possíveis.